Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Vem Segue-me de Doutrina e Convênios. Eu me chamo Cilei Moreira e este é o meu canal Sarça Ardente Sud. Você pode acompanhar esse e outros conteúdos no canal TV Sud. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar, se inscrever e ativar os sininhos, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito de todos os conteúdos relevantes que nós temos lá no canal. Neste momento, eu quero convidar você a fazer um ponderamento comigo. Então, vem! Durante todo o nosso estudo, que nós possamos ponderar sobre o versículo 44, que diz o seguinte: porque vivereis de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero que você possa pensar como que você pode viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso representa? Quando você responder a essas perguntas e outros questionamentos que poderão surgir durante o seu estudo das Escrituras, então fará muito mais sentido viver e fazer estas coisas. E com certeza fará grande diferença na sua vida, porque você se tornará mais semelhante ao nosso Salvador Jesus Cristo e desfrutará das inúmeras e maravilhosas e gloriosas bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Então, viver de toda a palavra que sai da boca de Cristo também pode representar você renunciar a todo mal e se apegar a tudo que é bom e a viver dos ensinamentos contido nas Escrituras do nosso Salvador Jesus Cristo. Pondere a respeito disso, responda a essas e outras perguntas e mude a sua vida. Então, vamos ao nosso contexto histórico. Em setembro de 1832, os missionários eles estavam retornando para Kirtland, Ohio, depois de pregar o evangelho no leste dos Estados Unidos. E eles estavam ali relatando ao profeta Joseph Smith o sucesso de suas missões. Durante esse período de grande alegria, Joseph Smith perguntou ao Senhor e no dia 22 e 23, ele recebeu o que hoje nós conhecemos como a seção 84 de Doutrina e Convênios sobre o sacerdócio. Nessa sessão, há muitos pontos importantes. O Senhor, por exemplo, ele explicou sobre o sacerdócio, sobre como o sacerdócio prepara os santos para receberem tudo o que Deus tem. Ele ensinou a importância de darmos ouvidos às suas palavras e repreendeu os santos por estarem tratando de forma leviana o livro de Mórmon e seus mandamentos. Ordenou os santos que pregassem o evangelho por todo o mundo e deu instruções de como fazê-lo. Então, essas revelações, ela trouxe muito mais entendimento, muito mais clareza aos santos. E esse mesmo entendimento e essa mesma clareza, ela pode ser concedida a nós durante o nosso estudo, para que nós possamos ter muito mais conhecimento das coisas de Deus, para que se possa manifestar em nós o poder da divindade que nos prepara para ver o rosto de Deus. Então, como nos relata lá nos versículos 19 ao 22. Tá? Logo no início, o Senhor ele diz por que ele estabeleceu a sua igreja. Lá no versículo 2. Sim, a palavra do Senhor com respeito à sua igreja, estabelecida nos últimos dias para a restauração de seu povo, como falou pela boca de seus profetas, e para a reunião de seus santos no Monte Sião, que será a cidade de Nova Jerusalém. Então, esse é o propósito pelo qual o Senhor estabeleceu a sua igreja, para poder reunir os santos, instruí-los, restabelecer, restaurar todas as coisas, todas as ordenanças e convênios necessários para a nossa salvação, para o estabelecimento de Sião, para o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, no momento certo e no local adequado. Então o Senhor ele deixa muito claro a respeito do propósito pelo qual ele restaurou a sua igreja, logo no início desta sessão. E nos versículos 6 ao 31, o material que fica entre esses versículos, ele consiste em uma declaração à parte,
relativa da linhagem pela qual o sacerdócio chegou a Moisés e Arão e de como ele foi restaurado em nossa época. Então é muito importante você estudar e conhecer a respeito dessa linhagem que relata desde Adão até o momento em que o sacerdócio chegou a Moisés e Arão e como ele foi restaurado nos nossos dias, na nossa época. Então, dos versículos 19 ao 22, o Senhor diz o seguinte, eu gostaria de ler eles para vocês nesse momento. E esse sacerdócio maior administra o evangelho e contém as chaves dos mistérios do reino, sim, as chaves do conhecimento de Deus. Portanto, as suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade, e em suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio e o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Pois sem isso nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Então, é impossível ao homem obter o conhecimento dos mistérios de Deus ou o conhecimento de Deus sem a autoridade do sacerdócio. Então o Senhor ele deixa isso muito claro aqui, para que o seu evangelho pudesse ser administrado e esses mistérios de Deus, que nada mais é que as verdades de Deus, que só podem ser obtidas por meio de revelação, né? E as chaves do conhecimento de todas as coisas, de todas as ordenanças do Senhor aqui na terra. Esse é o motivo pelo qual o sacerdócio de Deus ele foi restaurado novamente, porque sem ele, que é o alicerce, a base, que é da onde tudo surge e por onde tudo é realizado, não seria possível estabelecer o reino de Deus, né? Então, isso também não seria possível nós vermos o nosso Pai Celestial, né? E vivermos. Não seria possível se não fosse por meio do poder do sacerdócio e de todas as ordenanças que são realizadas por meio desta autoridade, que é a autoridade de Deus. Então, o presidente Joseph Fielding Smith, ele disse o seguinte: o conhecimento secular, o estudo das ciências, artes e histórias é incapaz de revelar essas verdades vitais à humanidade. E é o santo sacerdócio que abre as portas do céu e revela aos homens os mistérios de Deus. É essa autoridade divina que nos concede o conhecimento de Deus. Devemos também lembrar que essas verdades divinas, elas não são manifestadas até mesmo aos membros da igreja, a menos que nossas vidas elas estejam em completa harmonia com a lei pela qual se baseia esta bênção. Então, é importante que a nossa vida esteja harmonizada com as coisas do Senhor, que nós possamos estar vivendo em sua plenitude, nos esforçando todos os dias para que para que nos possam ser revelados esses mistérios, para que nós possamos ter as compreensões necessárias e as bênçãos baseadas relativas a essa lei, né, da qual nós vivemos com fidelidade. Então, nos versículos 35 ao 41, como nós sabemos, um convênio é um acordo estabelecido entre pelo menos duas partes. Neste caso específico, de um lado está o Senhor e do outro lado estão os homens da terra. Mas isso também se estende, eu gostaria de abrir uma ênfase aqui, de abrir um parêntese para nós falarmos sobre algo que é muito importante. Isso também se estende às mulheres. Muitas mulheres não estão aproveitando ao máximo o banquete espiritual que está ao seu alcance. E muitos homens também estão confusos e acabam não abrindo o espaço que a mulher tem de direito no sacerdócio. Então, para ocupar um lugar que nós temos de direito, é necessário, com o poder do sacerdócio, é necessário haver um estudo, uma compreensão do que significa o sacerdócio, o poder do sacerdócio e o quanto nós somos participantes disso. Com humildade, nós precisamos procurar compreender as verdades associadas ao sacerdócio. Eu vou deixar aqui na descrição um material muito relevante que fala a respeito disso, do sacerdócio e as mulheres, para que isso possa abrir um leque
de conhecimento, de oportunidades para todos. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do material. Deem uma olhadinha, estudem e busquem com humildade o conhecimento associado às verdades do sacerdócio, para que nós, como um todo, em especial as mulheres, possamos desfrutar de forma mais completa, de forma mais plena, desse banquete espiritual que nos é direito, tá bom? Então, existem algumas coisas que nós precisamos entender. E eu vou compartilhar com vocês algumas destas coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o sacerdócio é o poder e autoridade de Deus pelo qual se realiza seu grande trabalho de salvação aqui na Terra. Tanto o homem quanto a mulher têm um papel importante nessa obra e ambos têm acesso a esse poder para realizar sua obra. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. O sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus, é o poder pelo qual Deus realiza seu grande trabalho de salvação. E tanto o homem quanto a mulher tem participação nisso de forma muito importante, igualitária, eu diria até. A segunda coisa que nós precisamos entender e acreditar: as mulheres, elas desempenham um papel oficial e fundamental no trabalho de salvação. Todos nós precisamos nos ver, todos nós mulheres, precisamos nos ver como participantes essenciais desse trabalho do sacerdócio. Nós desempenhamos diversas funções que sem elas o reino de Deus ele não seria levado adiante. Então nós precisamos nos erguer e cumprir nossos deveres com fé. Nós presidimos organizações, nós realizamos trabalhos muito importantes na igreja, nós somos mães, esposas, dirigimos e algumas vezes presidimos o nosso lar. Então, nós desempenhamos papéis que são fundamentais, sem os quais não seria possível o reino de Deus ir avante. Então, nós desempenhamos um papel oficial e fundamental nessa obra de salvação da humanidade. Nós, mulheres, estamos associadas a esses homens na responsabilidade de levar essa grande obra adiante. Uma terceira coisa muito importante que nós precisamos entender: foram delegados poder e autoridade, tanto para homem quanto para as mulheres, por aqueles que possuem as chaves do sacerdócio. Então, o que são essas chaves? Nós estudamos a respeito disso em aulas passadas, inclusive na semana passada foi falado a respeito disso, das chaves do sacerdócio. Então, as chaves do sacerdócio são a autoridade de Deus que Deus concedeu aos portadores do sacerdócio para dirigir, controlar e governar a utilização de seu sacerdócio na terra. É por meio dessas chaves que todos os convênios e as ordenanças elas são realizadas na Igreja de Jesus Cristo, né? Então, como nós aprendemos na semana passada, o profeta é o presidente da igreja, é quem possui todas essas chaves. E ele delega essas chaves para os líderes da igreja de acordo com as responsabilidades, né, com as obrigações que cada um dele precisa desempenhar, desenvolver nos seus respectivos chamados, né, nas suas respectivas obrigações. Então, as mulheres, ela tem autoridade para desempenhar seu chamado sobre a direção de quem possui essas chaves do sacerdócio da mesma maneira que os homens. Então, seja ela professora, seja ela presidente de uma organização, conselheira, então ela possui a mesma autoridade para desempenhar esses chamados como os homens. E esse poder e essa autoridade é conferido a essas mulheres por quem possui as chaves para realizar essas ordenanças, que no caso é o bispo ou é o conselheiro no bispado, que faz a designação dessas chaves para essa mulher, que possui a mesma autoridade para desempenhar esses chamados como qualquer outro homem, em qualquer outro chamado. Então,
como eu falei para vocês, eu vou colocar um conteúdo maravilhoso relacionado a esses pontos e outros pontos que eu acabei de abordar aqui na descrição para que você possa ampliar o seu conhecimento e o seu estudo. Nós, mulheres, nós fomos convidadas para esse banquete principal e para participar desse poder, o poder pelo qual se rege o reino de Deus aqui na Terra. E o papel que nós desempenhamos, como eu falei anteriormente, é fundamental. E nós precisamos viver à altura disso. E precisamos usufruir de tudo isso e abençoar a vida das pessoas com essa autoridade do sacerdócio que nós possuímos. Muito bem. Então, lá no versículo 33, eu gosto muito desse versículo que diz assim: pois aqueles que forem fiéis, de modo a obter estes 2 sacerdócios do qual falei, e magnificar seus chamados, serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Então, esses são alguns requisitos, é o requisito para que nós possamos desfrutar deste poder, que nós possamos ser fiéis. Ele disse que nós possamos ser fiéis e magnificar o nosso chamado, né? Então, o que significa magnificar? É honrar, é executar da melhor forma possível, é colocar aquilo como prioridade na sua vida, é fazer da melhor forma que você é capaz e buscando melhorar sempre. Então, isso é o que o Senhor espera que nós façamos. E ao fazermos isso, nós vamos poder usufruir de toda a autoridade do sacerdócio, tanto homens quanto mulheres, para podermos levar adiante esta obra tão sagrada do Senhor. Então, ao fazermos esse convênio, solenemente nós prometemos receber o sacerdócio por imposição ou por participação, designação, no caso de nós mulheres, de que magnificaríamos o nosso chamado. E nós viveríamos então de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque não tem como nós magnificarmos o nosso chamado sem agirmos de acordo com as instruções que nos são dadas pelo Senhor na execução desses chamados, na execução de nossas responsabilidades, né? Nós prometemos solenemente que nós faríamos isso. Né? E o Senhor, por sua vez, Ele promete que se nós formos fiéis a esse convênio, nós receberemos tudo o que o Pai possui, que é a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Nós receberemos tudo o que Cristo possui. E é uma promessa gloriosa que enche o meu ser de desejo de me tornar melhor. Quando eu me batizei na igreja, quando eu tinha 16 anos, eu fui ensinada pelo meu presidente do ramo na época que eu deveria servir a Deus com todo o meu coração e que tudo que eu fizesse para as outras pessoas eu estaria fazendo para o Senhor. E isso causou uma impressão tão forte, como uma tatuagem dentro de mim, que se tornou parte de quem eu sou. E desde sempre eu me esforço muito para honrar o meu Senhor no meu serviço, para honrar o meu Senhor nessa responsabilidade tão sagrada e necessária que eu, enquanto mulher, possuo de levar essa obra adiante, né? Então, você pode imaginar um acordo maior e mais glorioso do que esse? Eu não consigo. Fica aí o desafio de nós avaliarmos como nós estamos magnificando o nosso chamado e essa autoridade do sacerdócio que nos foi confiada para executar as coisas de Deus aqui na terra. Nos versículos 54 ao 57, o Senhor ele promete aos santos por estarem tratando, o Senhor ele repreende aos santos por estarem tratando de forma leviana o livro de Mórmon, cedendo à incredulidade. Por isso, eles estavam na escuridão e sobre condenação até que se arrependessem. Lá no versículo 54. E em tempos passados vossa mente escureceu-se por causa da descrença,
e por tratares com leviandade as coisas que recebestes. Então o Senhor, ele repreende e diz que estamos sob condenação quando agimos dessa forma. E ele fala claramente que é a respeito do livro de Mórmon, Não estarem dando o devido valor, não estarem estudando, não estarem buscando, estarem se entregando à escuridão e à incredulidade. E a pergunta que eu faço agora é: e nós? Estamos nesta escuridão? Ou nós estamos nos dedicando ao estudo e ao conhecimento deste livro tão sagrado, que contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo? É algo para ponderarmos neste momento. Todos os santos dos últimos dias, eles devem estudar continuamente, durante toda a sua existência, o livro de Mórmon. Do contrário, está arriscando sua alma e negligenciando o que pode proporcionar a vida eterna. Lá no versículo 91, diz o seguinte: aquele que não fizer estas coisas não é meu discípulo. Desta forma conhecereis meus discípulos. Então é a característica dos discípulos de Jesus Cristo. São aqueles que dão valor aos seus ensinamentos, que estudam o livro de Mórmon, que estudam as escrituras, continuamente. É aqueles que magnificam o seu chamado. Então o Senhor, ele deixa claro, ele fala várias coisas nesta sessão que nós precisamos fazer. E eu sugiro que você possa anotar cada uma delas, que são características dos discípulos de Cristo. Ele deixou bem claro nesse versículo 91, que se eu não faço estas coisas, eu não sou discípulo de Jesus Cristo. Desta forma, é fácil identificar. E isso também nos ajuda a nos mantermos livres das artimanhas de Satanás nas redes sociais, que está sempre mesclando as mentiras com verdades para enganar ao povo. E como eles acabam tratando de forma leviana as coisas do Senhor, é fácil identificá-los e nos manter livres desses perigos. E na seção 88 contém uma promessa: e quem vos receber, lá estarei também, pois irei diante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Nesta ocasião, ele está falando aos apóstolos e aos missionários, que ele estava instruindo que deveriam sair para pregar o Evangelho em todo o mundo. E ele prometeu a esses apóstolos e missionários que todos aqueles que o recebessem estariam recebendo ao Senhor e que ele estaria diante deles, em todos os lados, à direita, à esquerda, em todos os lados, e que ele os sustentaria e os protegeria com os seus anjos. Esta mesma promessa, ela é nossa hoje. Quando nós decidimos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós decidimos viver o Evangelho e mostrar isso como exemplo para outras pessoas, quando nós decidimos magnificar o nosso chamado, uma responsabilidade que nos foi dada, seja na ministração, que é tão importante, seja na presidência de uma organização, o Senhor, ele nos promete que se nós fizermos o que ele pede, ele vai estar conosco. E aqueles que nos receberão a ele. E ele vai nos suster e nos proteger de todos os lados e de todas as formas. Eu creio muito nessas promessas do Senhor. E como eu sou grata a ele por me fazer conhecer essas verdades que lapidam o meu ser e que me mostram o que eu preciso melhorar todos os dias. Eu gostaria de compartilhar o meu testemunho com vocês neste momento e a minha gratidão a Deus por me permitir fazer parte dessa obra e por me fazer entender e acreditar que eu sou tão necessária
tão importante para que o reino de Deus possa avançar. Mas isso também faz crescer em mim, faz gerar em mim uma responsabilidade de fazer isso da melhor forma possível. E eu te convido a fazer o mesmo. Muito obrigada por participar comigo, por me acompanhar. E se você chegou até aqui no meu vídeo, é porque você gostou, é porque esse conteúdo foi relevante para você. E eu te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no meu canal, a ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Está sempre ligadinho com o que a gente publica aqui para você. E se você pensou em alguém durante este estudo que você acredita que precisa ouvir essas palavras, compartilhe com ele e convide a se inscrever aqui no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.